Fala galera, beleza? Estamos iniciando aqui a terceira aula de programação no canal Panda Dev. Então, se você não é inscrito no canal, já deixa seu like, se inscreva, que estamos produzindo aqui um conteúdo de grande valor para quem quer se tornar trader e para quem visa entrar no mundo da programação, beleza? Na última aula, na verdade, na primeira aula, eu apresentei a ementa para vocês, né? E lá no primeiro item da ementa eu coloquei como variáveis, né? Dentro de variáveis eu citei dois itens, que era imutável e mutável, beleza? Só vou corrigir, reformular essa ementa, porque na programação eu acabo comparando tanto variáveis como constante, como se fosse a mesma coisa, só que são totalmente distinta, beleza? Só vou reformular aqui que estou separando lá, né? Que variáveis são valores que podem se modificar com o tempo. E constante não, é uma vez definido o seu valor, sempre vai ser aquele valor, beleza? Então eu coloquei aqui na ementa, né? Variável e constante, beleza? E que é? No conceito, né, da variável, como eu já citei para vocês, é algo que varia conforme o tempo, né? E por se tratar dessa modificação, na declaração de uma variável na programação, eu gosto de comparar como se fosse uma célula no Excel, né? Dessa forma, quando eu começo a programar, colocando esse conceito na minha cabeça, acaba facilitando minha vida na programação, beleza? Então, eu vou exemplificar aqui, né, o que é constante, o que é variável, pelo Excel, beleza? Vou abrir aqui o Excel. Beleza. Aqui no Excel nós temos linhas, né, e colunas. Na programação, eu gosto de usar o Excel como forma de aprendizagem. E quando eu faço essa comparação, eu ligo uma variável como se fosse uma célula no Excel. E essa célula existe um endereço de determinada célula no Excel. Exemplo, uma localização, né? Exemplo, estou na linha 13, na coluna H. Então, ou seja, eu estou localizei essa célula. Na programação, quando você faz uma declaração de uma variável, eu faço essa mesma comparação, porque por trás, quando você faz essa declaração, o compilador vai lá e acaba reservando um, certa quantidade de memória para você fazer a manipulação dessa variável. E uma vez que você tem essa variável, você pode, via programação, em tempo de execução, alterar essa variável. Ou seja, se o valor dela era 25, em determinada tarefa que está executando na programação, essa determinada variável pode ser incrementada a 26 ou 27, dependendo da rotina, beleza? Então, dessa forma, eu acabo, quando eu declaro essa variável, né, na programação, eu acabo fazendo essa comparação, ligando uma forma de estruturar seus dados na cabeça, beleza? E já a constante, quando eu faço uma declaração de uma constante na programação, essa declaração dessa constante, ela é inalterável, beleza? Ela não pode ser alterada uma vez que a aplicação já foi inicializada, uma vez que a aplicação já está sendo executada pela máquina virtual ou pelo sistema operacional, beleza? Só é possível fazer alteração de uma constante via código. Quando eu vou lá no código fonte da própria aplicação, lá no projeto,
vou lá e especifico e altero a especificação dessa constante. Eu vou lá e coloco, sei lá, se era 27, eu vou lá e coloco 50, beleza? E eu vou ter que recompilar essa minha aplicação e para quando ela inicializar, ela esteja com esse novo valor, beleza? Isso é o conceito do que é variável e constante na programação. Agora nós vamos partir para o lado de tipo de dados que existe na programação, beleza? Já nesse... Deixa eu voltar aqui. Quando eu estou trabalhando com tipo de dados na programação, eu só gosto de usar os dados principais. Eu gosto de classificar pelos tipos de dados principais, da mesma forma que eu fiz o Excel, beleza? E quais são esses tipos de dados que eu deixo no conceito para a programação, para mim ter uma aprendizagem? Essa classificação de dados, eu coloco Boolean. Outro tipo de dados, eu colocar aqui. Outro tipo de dados, string. Outro tipo de dados, integer. Outro tipo de dados, float. E mais um, que é o date. E outro que é object. Esses são os tipos de dados. Deixa eu organizar aqui. Esses são os tipos de dados que eu gosto de trabalhar na programação. Todas as linguagens de programação de alto nível, vai existir um tipo de dados lá que é o booleano, que é string, que é integer, que é float, que é date e que tem object, beleza? Só que cada linguagem de programação existe uma sintaxe diferente. E tudo que eu falar sobre sintaxe, por exemplo, Boolean é sintaxe de determinada linguagem de programação. No Java tem Boolean na sintaxe, que é a declaração de uma variável. Eu vou especificar o tipo dela. Como o Java é uma linguagem tipada, eu sou obrigado a falar o tipo daquele dado que eu estou declarando. E Boolean, lá você está fazendo essa declaração. Então, quando eu falo em sintaxe, todo o código que você digitar dentro de uma linguagem de programação, existe uma sintaxe. E você, o que eu recomendo é nunca você querer aprender logo de cara a sintaxe de uma determinada linguagem de programação, porque isso vai acabar sobrecarregando o seu cérebro, porque você vai achar difícil, porque você vai ter um conhecimento ali que você nunca viu na vida, entendeu? Então, o que eu recomendo para vocês é sempre buscar o básico da programação. E esse básico, pelo tanto de tempo que eu tenho na programação, eu recomendo pegar esses, né, que eu listei para vocês e ir conhecendo aos poucos, beleza? Porque são os dados principais ali de uma linguagem de programação que você vai mais usar. E conforme você vai fazendo suas tarefas, vai desenvolvendo suas pequenas aplicações, seus código-fonte, você vai adquirindo conhecimento da sintaxe sem precisar ficar estudando a sintaxe ali, beleza? Você vai estudando a sintaxe da linguagem de programação conforme você vai evoluindo na aprendizagem, beleza? Então, uma das coisas que eu recomendo é nunca
e entre de cara assim no código-fonte de determinada aplicação e queira saber como que funciona ali aquele código inteiro, beleza? O que eu recomendo nós estamos falando sobre tipo de dados, né? Então, todas as linguagens de alto nível na programação existe seus dados ali, existe aqueles dados que você vai trabalhar nela e você no momento que você vai aplicar determinada informação no seu sistema, na tarefa que você vai executar, você começa a estudar os tipos de dados de cada linguagem de programação. Cada um deles existe uma forma de você trabalhar na programação. O Boolean é uma variável. Quando você declarar uma variável do tipo Boolean, você está declarando um valor lógico, entendeu? Então, essa variável aqui pode ser... Só existe duas possibilidades, né? Ou é true ou false, beleza? Quando eu falo Boolean, é como se fosse lógico. Na tradução, ou é verdadeiro ou é falso, beleza? Então, esse é o que eu quero passar para vocês. Num tipo de dados, quando ele é Boolean, eu só posso assumir duas opções, ou é verdadeiro ou é falso, ou é true ou é falso, que são a mesma coisa, beleza? Já na string, quando eu faço uma declaração de uma variável que ela é do tipo string, eu estou declarando tudo de caractere que existe no mundo da informática. Exemplo, pode ser número junto com letras, símbolos, e aí vai. Então, ou seja, uma string, para mim, ela é texto, beleza? Ela aceita tudo que é permitido dentro da informática, tudo que for em texto, beleza? Deixa eu colocar aqui. Só deixar organizado. Texto. E esse texto vou deixar aqui o conteúdo, beleza? Já o integer, ele é um valor numérico. E esse valor numérico só pode ser inteiro, não pode ser valor fracionado, beleza? Sempre valores decimais, sempre vai ser um valor inteiro, ou seja, vou colocar aqui numérico. E quando eu estou trabalhando com valor numérico, com esse tipo de dados, ele só pode ser valores totalmente inteiros, beleza? Eu não consigo trabalhar com valores 25,10, beleza? Já quando eu estou trabalhando com float, ele também é um tipo de dados numérico, porém ele possibilita trabalhar com ponto flutuante, ter várias casas decimais, beleza? Exemplo, 25,50, 25,3, beleza? Um ponto flutuante é dessa forma. Já a data, como o nome já fala, eu gosto de colocar esse valor, ou esse tipo de dados na programação, mas nas linguagens de programação pode ser que não existe esse tipo de dados, porque acaba, por exemplo, a linguagem que eu trabalho, Object Pascal.
Lá existe date, porém ele é numérico, um ponto flutuante por trás, beleza? Acaba que data se torna um objeto para mim dentro da programação, beleza? Mas eu gosto de separar, né? Colocar como um tipo de dado nos estudos de quem está aprendendo a programar, beleza? Que é o que você vai ter que trabalhar de fato ali no, no comum do dia a dia, beleza? Então aqui é data e pode ser, aí vai depender de cada linguagem de programação, de como que ela trabalha com isso, beleza? Vou colocar aqui, 10/12/2021, só de exemplo. E partindo para o mundo do objeto, o objeto já é algo um pouco mais complexo, entendeu? Eu já recomendo buscar o estudo do objeto, desse tipo de dados, para quem quer se aprofundar na programação mais avançada. Mas eu vou deixar aqui o conceito para vocês. Antigamente, na programação, quando não existia a orientação objeto, os dados eram todos estruturados. Todos esses tipos de dados que eu especifiquei para vocês eram trabalhados dentro de variáveis e lista de tipo de dados, beleza? Com o passar dos anos, o pessoal foram aprimorando a linguagem de programação e aderiram o conceito de orientação a objeto, que é pegar esses tipos de dados, né, que nós trabalhamos na programação e organizar esses dados de uma forma que eu posso dar uma manutenção mais rápido na aplicação, no meu sistema, e de uma forma que seja, como que eu posso dizer? De uma forma que seja mais fácil entender as regras de negócio, o que a determinada tarefa está sendo executada. E além disso, a orientação objeto ajudou a reutilizar o código-fonte, né? Porque você vai ter possibilidade de criar vários objetos com um determinado tipo. Então isso vai facilitar na escrita de código no código da sua aplicação, que antigamente quando não tinha orientação objeto, você tinha que replicar determinadas tarefas, entendeu? E já na orientação objeto, você vai executar essa tarefa, criar uma nova tarefa e reaproveitar determinado código-fonte, que são esses tipos de dados que você organizou. Por exemplo, eu posso reaproveitar determinado código-fonte em uma outra tarefa. E eu só vou alimentar essa minha variável com os dados que eu preciso, beleza? Dessa forma eu não preciso reescrever toda a parte lógica de como funciona aquele código por trás. Isso é a orientação objeto, beleza? Esse é o conteúdo que eu quero deixar para vocês e vou apresentar aqui no Java tudo que vocês forem fazer na aplicação. Vocês não se prendem à sintaxe da linguagem de programação, mas sim a esse conteúdo, esse básico de como funciona, que vocês devem entender. Com esse conteúdo, você aprendendo ele, tudo vai se tornar mais fácil na programação. Por quê? Eu posso vir aqui, ó, e falar assim, eu vou iniciar programação no Java. Então eu venho aqui e eu não sei programar, então eu vou lá e coloco no Google, declarando
uma variável no Java. Vamos lá. Está aqui, ó, sites, declarando uma variável no Java. Beleza? Vamos ver os conteúdos. Aqui não é Java, né? Aqui é o conceito de declaração de variável. Apesar que tem Java aqui, né? É isso. Então tá aqui, ó, declarando e inicializando variáveis no Java. Beleza? Por exemplo, vamos ver aqui, ele fala o conceito, né, sobre a declaração e fala o seguinte: uma string é o tipo de dado e o nome da variável. Beleza? E isso é uma declaração de uma variável dentro do Java. Beleza? Vamos declarar uma variável para vocês verem como funciona dentro do Java. Ó, lembrando, ó, tipo de dados e o nome da variável. Estou fazendo a declaração de um valor dentro da linguagem Java. Para isso, né, vamos abrir a IDE Eclipse, aquela que nós instalamos na segunda aula do curso, né? Vou inicializar aqui um novo projeto do Java. Aula 3, beleza? Nessa aula 3, eu vou criar a minha classe, que vai ser a inicialização da aplicação, que eu vou definir o nome dela como main. Esse é o nome da minha classe. E aqui eu vou marcar essa opção para criar essa declaração, que é public static void main, que é onde vai inicializar a minha aplicação, beleza? Perfeito, aqui foi criado a minha classe. E como eu falei para vocês, não se preocupem com a sintaxe da linguagem de programação, beleza? Porque a sintaxe a gente vai aprendendo conforme a gente vai buscando conhecimento, beleza? Aqui eu vou explicar a declaração de uma variável para vocês, beleza? Na minha aplicação aqui, essa rotina main, public static void main, ela é onde starta o meu sistema dentro do Java. Quando eu executo, essa é a primeira rotina que é inicializada na aplicação. A partir dessa rotina, eu starto a minha aplicação, beleza? E o que nós vamos fazer aqui? Uma declaração de uma variável no Java, que é o quê? Int. É uma variável do tipo inteira. Lembra lá do integer? Ela é uma variável do tipo inteira. E o nome dessa variável eu vou colocar qual o nome que eu posso colocar aqui? Contador, beleza? Vou colocar contador. Essa é o nome da minha variável. Não inicializei ela com nada. E a linguagem de programação já cria uma setinha aqui falando que essa variável não está sendo usada em nenhuma parte do código da minha aplicação. Beleza? Mas não precisa se preocupar. Se eu inicializar ela dessa forma, não vai apresentar erro nenhum. Se eu executar aqui, ó, foi executado e não teve nenhuma crítica da linguagem de programação. E na última aula eu expliquei como você faz para emitir uma mensagem para o usuário, né? Uma mensagem na aplicação. Eu vou usar a mesma rotina, a mesma função, que é system.out
.out, .print. Com essa rotina, eu vou emitir uma mensagem, né, para o usuário, e eu quero mandar o valor dessa variável, que é o contador, beleza? E aqui ele já está dando um erro aqui, ó. Vamos ver qual que é a mensagem de erro. Qual foi a mensagem de erro? Ele falou o seguinte: eu preciso inicializar essa variável. Vamos ver aqui, se eu tentar executar, o que ela vai falar. Erro no projeto, beleza? Mesmo assim, ele executou e já na execução da aplicação, ele apresentou o erro. Aqui está, ó. E foi praticamente o mesmo erro. Agora, se eu inicializar, lembra lá, se eu inicializar a variável com o valor 25, lá no meu Excel, se eu inicializar a variável direto na declaração, olha o resultado da aplicação. Ele me trouxe 25. A partir daqui eu já começo a brincar. Eu declarei minha variável. Como é uma variável, eu posso manipular ela. Eu posso falar, ó, inicializei ela com 25, mas na segunda linha eu quero que ela seja 30. Então eu vou lá e modifico. Código fonte inicializou essa variável com 25 e na próxima linha modificou para 30. Qual vai ser o resultado? Lá na saída foi 30, beleza? Além disso, eu posso falar o seguinte: contador é o resultado de 30 multiplicado por 2. Vamos ver qual é o resultado? 60. Beleza? Então, ou seja, aqui eu fiz a declaração de uma variável do tipo int, que é o tipo inteira, e da mesma forma que eu fiz essa declaração int, eu posso falar que é integer. E vai funcionar da mesma forma que a declaração anterior. A diferença é que eu posso trabalhar com valores nulo dentro dessa variável, porque ela é do tipo de um objeto. Aqui o resultado, beleza? Eu inicializei com 25, aqui é 30, alterei ela para 30, depois alterei ela para nulo e o resultado que eu pedi para apresentar para o usuário da aplicação foi nulo, beleza? Então é dessa forma que nós trabalhamos com a variável dentro da aplicação Java. E assim você vai usar para todos aqueles outros tipos de dados que eu apresentei para vocês, beleza? E essa é a aula de hoje. Vou deixar aí vocês para estudar os outros tipos de dados, porque nós vamos trabalhar na próxima aula um pouco mais sobre os outros conceitos de programação, beleza? Depois que eu apresentar todos os básicos, nós vamos colocar tarefas para ser apresentado no curso, beleza? E vamos desenvolver junto, beleza? E se você... E para você que está cursando aqui, eu vou disponibilizar um dia para fazer uma live, né? Uma live ao vivo, em que você pode tirar todas as suas dúvidas. Eu vou ali procurar responder todas as dúvidas que você tem relacionadas à programação. E se você está afim dessa live aí, já coloca um comentário aí, eu quero a live, beleza? Então, até a próxima.